amiguinhos e amiguinhas, Cafeína no Ar. E o programa de hoje é para quem está começando. Começando o quê? A investir. Tá bom. Um iniciante no mundo dos investimentos. Legal. Temos que pensar, afinal de contas, em todos os amiguinhos. Sim. Temos amiguinhos e amiguinhas, iniciantes, intermediários e avançados. Mas qual seria o tema de hoje, Doni? Bom, Sammy Boy, se a gente vai falar de investimentos para iniciantes, primeiro de tudo é ensinar como dar um pé na poupança, certo? Porque, nesse caso, muitos querem sair da poupança, sabem que existem outros investimentos mais interessantes, mas não têm confiança ou conhecimento suficiente para bater o martelo e ir rumo a alguma outra opção. Então, já aproveita para encaminhar esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está perdendo dinheiro na caderneta e que merece um destino melhor para o próprio patrimônio. Exatamente, como diriam os franceses, um investimento considerado como porta de entrada para outros tipos de investimentos é o CDB. Nesse caso, emprestamos o nosso dinheiro para uma instituição bancária para ela, assim, devolver no futuro com juros. E isso, obviamente, é um investimento de renda fixa e a taxa de juros seria o balizador para o retorno. No caso, a taxa básica de juros é chamada a Selic, né? Selic que saiu de 2% e agora está na casa do chapéu. Exatamente. Então vamos arredondar para uma Selic de 13%, para ficar fácil mentalmente fazer a conta. Tá bom. Você investiu R$1.000, depois de um ano, brutos, R$1.130. Agora, isso é bruto e nominal. Mas ver o líquido, você precisa descontar imposto. E para ver o real, descontar a inflação. E quando a gente investe em um CDB, a gente se depara com esses percentuais, 90% do CDI, 100%, 110%, 118%, 120%. Nós já fizemos um programa sobre isso, fica aí a sugestão para você assistir, vale a pena. Mas reiterando que essa conta que o Sammy trouxe, né, se o mesmo valor, os mesmos R$1.000 fossem investidos na poupança, sabe qual teria sido o rendimento disso em 12 meses? Sammy Boy, quanto? Não sei. Responda. Não sei. Sabe sim. Eu sei que está no TP, é 5,17% negativo em termos de poder de compra. Ou seja, arredondar para 5. Você comprava uma cesta de produtos. Certo. Ou uma cesta de produtos e serviços. Agora, você compra 5% a menos. Ou seja, você foi corroído em 5% pelo dragão da inflação. Sim. Ou seja, o rendimento da poupança não só não supera a inflação, como perde muito dela, né? E a gente está usando aqui o IPCA, que é o índice oficial de inflação. E não é difícil entender por quê. Dá uma olhada quanto a gente está pagando nos alimentos, nos combustíveis. Em tudo. Em tudo. No Brasil e no mundo. Tá tá uma pela hora da morte. É. Mas voltando ao nosso querido CDB, ele é um investimento seguro, tem a proteção do FGC, o que vai dizer que se o banco quebrar, você recebe de volta até 250 mil por CPF e por instituição, e no global, 1 milhão no prazo de 4 anos, ou seja, até 4 instituições quebrando no limite de 250 mil que você tem investido, você está coberto. Só que ele é mais rentável que a poupança, então esqueça a poupança. Em termos práticos, a poupança também tem FGC, e se você tem a poupança do Banco A e o CDB do Banco A, o risco é o mesmo, porque é o risco do Banco A quebrar e não honrar com os compromissos. Isso é interessante, porque as pessoas falam, não, mas poupança é muito mais segura. Ou acham que é do governo, a poupança não. A única coisa que muda a poupança é que em todo banco é igual. Então, a remuneração da poupança é estabelecida de forma igual, diferente do CDB. CDB você negocia a taxa, que é um percentual do CDI, que por sua vez é um primo irmão da taxa Selic. Então, o CDI sempre fica um pouquinho abaixo da Selic meta. E se o CDB tem liquidez diária, ele também possibilita sacar o dinheiro na hora que você quiser, como acontece com a poupança. Porém, com mais rentabilidade. Um outro detalhe é que também é possível aumentar ainda mais o retorno dos CDBs caso você escolha por um que tenha uma data de vencimento. Ou seja, tanto é possível investir em CDB com liquidez diária, quanto investir em CDBs que têm uma data de vencimento lá para frente.
Nessa segunda opção, como o dinheiro vai estar com o banco por um determinado tempo, você acaba recebendo um retorno maior por isso, né? O que é mais do que justo. Só que é preciso se planejar para não precisar do quê? Precisar desse dinheiro num tempo anterior à data de vencimento, porque nesse caso você pode ter uma dificuldade de resgatar este recurso. Por quê? Porque se você resgata o seu investimento antes do vencimento do CDB, o que pode acontecer? Bom, primeira coisa é que se você tem um CDB que é líquido só no vencimento, o banco não é obrigado a aceitar o resgate. Ele vai falar, o problema é do senhor, da senhora, e eu não tenho nada a ver com isso. Mas você sabe que bancos não costumam perder oportunidades de negócio. Então eles vão aplicar uma taxa de desconto. E dependendo da condição do mercado, do interesse, esse desconto pode ser muito desvantajoso e até proibitivo. Então, resumindo, Dani, o ideal é você, se não sabe se vai precisar do dinheiro, pega um liquidez diária. Se você tem quase certeza que não precisará, vai lá e abre mão da liquidez e ganha o retorno. Lembrando que no caso de antecipação do vencimento, você está sujeito à marcação a mercado, que a gente até vai deixar um vídeo aqui, e condições do banco. O banco também pode falar, se quiser tanto. Você abriu a mão, você está fazendo um contrato, você abre mão da liquidez. Então, é sempre desvantajoso, você vai pagar um pênalti, uma multa, algo nesse sentido. Aliás, esse é um tipo de investimento muito recomendado para alocar reserva de emergência, né? O CDB, principalmente com liquidez diária. É destinado para imprevistos, caso você precise resgatar o dinheiro sem a necessidade de pegar uma dívida para isso. Uma outra opção para formar reserva de emergência, talvez a mais tradicional, é um título do Tesouro Direto chamado Tesouro Selic, que, como a gente explicou, é a nossa taxa de juros, a taxa Selic. Aqui você empresta o dinheiro ao governo e não a um banco. Então, quem vai te devolver o empréstimo em forma de juros vai ser o Tesouro Nacional. Já uma terceira opção para essa reserva de emergência é alocar nos fundos DI. Esse tipo de fundo, basicamente, aloca em Tesouro Selic, que o Doni acabou de citar. Mas a vantagem, Doni, é que no Tesouro Selic você tem lá a taxa lá de 0,2, né? Que eles cobram lá. E quando o fundo faz, ele não paga a taxa de custódia. Então você pode ter esse ganho caso o fundo não tenha taxa de administração, porque senão também você não paga 0,2 ali, mas você vai pagar uma administração e aí dá na mesma. Mas isso normalmente está bem claro no regulamento do fundo. E ainda, vale lembrar que quando a gente tinha uma taxa de 2%, era 0,2 ponto percentual em 2. Agora é 0,2 em uma taxa de 2 dígitos. Dilui. Mas ainda assim, o fundo pode ser uma melhor opção. Resumindo, Sammy Boy. Ao que interessa para nossos espectadores, seguidores, as pessoas que têm o carinho por nós. O quê? Conte, revele. Não, tem 3 coisas aqui. Se você quer segurança, liquidez e ganhar da poupança, aí focando reserva de emergência. Certo. CDBs, que paguem pelo menos 100% do CDI, Tesouro Selic e fundos DI com uma taxa de administração zero ou muitíssimo baixa. Certo. A Nuinvest, né, que é nosso parceiro aqui, oferece boas opções. Então, pode dar uma olhada, entre aí no Invest, baixa o app, mas de graça, não paga nada para abrir, não paga nada para ter conta, e você vai ver que tem ótimas opções. Eu, acho que o Dani também, investimos por lá, correto? Sim, lógico. Invisto por lá há bastante tempo. Aliás, Sammy Boy, e se você gostou deste programa, se ele te ajudou a sair da poupança, ou se faz sentido você encaminhar para alguém para que o patrimônio dessa pessoa cresça mais do que se estivesse na poupança, com o poder de compra corroído, já deixa aí seu like, se inscreve também no nosso canal e vamos para o Giro de Notícias. O petróleo pode cair para $65 o barril até o final deste ano e depois para $45 até o final de 2023, se ocorrer uma recessão que prejudique a demanda. Esse foi o alerta do Citigroup. Essa perspectiva é baseada na ausência de qualquer intervenção dos produtores da OPEP+, e um declínio nos investimentos em produção, disseram os analistas do banco. O mercado de tokens não fungíveis, NFTs, brilhou no ano passado,
quando investidores de criptomoedas despejaram bilhões de dólares em ativos de risco, elevando preços dos ativos e lucros. Agora, o cenário é outro. O volume de vendas mensais no maior mercado de NFTs, o OpenSea, caiu para 700 milhões de dólares em junho, abaixo de 2,6 bilhões em maio e muito distante do pico de janeiro, de quase 5 bilhões de dólares. O relator da PEC dos benefícios na Câmara, deputado Danilo Forte, não deve modificar o texto já aprovado pelo Senado para agilizar a votação da proposta. Com isso, garantiu fonte que acompanha de perto as negociações, deve permanecer na proposta de emenda à Constituição dispositivo que reconhece estado de emergência diante da alta dos combustíveis para a criação de novos benefícios em 2022, o que, para críticos, trata-se de uma estratégia para burlar o teto de gastos, a lei eleitoral e de uma manobra eleitoreira. Caso fosse modificada, como inicialmente disse o relator, a PEC teria de passar por mais turnos de votação no Senado após ser analisada pelos deputados. Todas essas informações são da Bloomberg e da Reuters. Notícias giradas, Doni. Pedidos feitos. Final de cafeína, muitos bonecos. Temos Tesla, Einstein, o Walter White, Gus e esse que eu mais gosto. Hector! E com isso, tenha um ótimo dia. Tchau.